Bom, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada aqui aos meus espectadores, certo? Como eu já me apresentei em vídeos anteriores, eu me chamo Tiverio Pinto, eu sou advogado e professor universitário, certo? E agora, antes de começar nosso vídeo, seguindo as novas determinações da OMS, né, segundo um novo estudo que foi lançado pela OMS, a sugestão agora não consiste tanto na questão da higienização das mãos, né? Segundo o novo estudo da OMS, o que basta, o que é suficiente para estar cuidando da questão do vírus é você beber bastante água, porque assim o vírus, né, empurra para o estômago e o ácido clorídrico do estômago ele acaba dissolvendo o vírus e assim matando o vírus, né? E assim, eu pensei um pouco sobre essa determinação da OMS e resolvi que eu acho que faz o mesmo efeito. Se beber água acaba empurra o vírus para a barriga e ele dissolve, eu pensei se você tomasse alguma coisa contendo álcool, eu acho que nesse caso teria um duplo efeito, né? Que além de empurrar o vírus, você está higienizando o seu esôfago, enfim. Então, pensando dessa forma e seguindo as determinações da OMS, né, eu resolvi aqui seguir as orientações. Então, saúde, tomar aqui uma dose, certo? E bom, agora estamos higienizados e podemos dar seguimento ao vídeo, certo? Hoje é dia 30 de março de 2020, às 16 horas e 10 minutos, horário de Brasília, falando aqui de Fortaleza, Ceará, que inclusive tá aqui com um tempo de chuva, que como a gente chama aqui, um tempo bonito, né? Tá certo, pessoal? E peraí só um minuto, tô recebendo aqui algumas informações da minha assessoria, certo? Ok. Não, tudo bem, tudo bem. Bom, pessoal, eu queria aqui só fazer uma breve correção na informação, né, que essa orientação de beber água, que para empurrar o vírus para a barriga e assim matar o vírus, de fato, a minha assessoria acabou de me informar que não é uma orientação da OMS, certo? Não foi baseada em estudos e uma pesquisa da OMS. Na realidade, isso aí é uma orientação que teria sido passado pelo seu Francisco de Assis Moraes Souza, mais conhecido como Mão Santa, que é o prefeito de Parnaíba, certo? Então eu gostaria de fazer aqui um pedido de desculpas, primeiramente à OMS, que realmente não é um estudo, enfim, não há informação da própria OMS, e aqui ao próprio senhor Francisco de Assis, né, ao Mão Santa, que na realidade atribui a terceiro uma declaração que foi feita por ele, né? Então eu gostaria de registrar o meu pedido de desculpas. Infelizmente, como não dá mais para voltar atrás aqui, né? Pelo menos a dose aqui, se não matou o vírus, pelo menos aqui deu para matar o velho. Mas pessoal, eu acho que agora, a partir de agora, é hora da gente começar a falar sério, né? Porque realmente essa questão do coronavírus é uma questão séria, porque nós estamos falando sobre a questão de saúde pública. Mas se vocês me permitem compartilhar algo que eu aprendi, e que eu tento seguir, enfim, me guiar por isso, é que você, para falar assuntos sérios, você não necessariamente precisa estar com a feição sisuda, né? Uma cara séria, uma carranca. E sim, você pode estar tratando de assuntos sérios de forma descontraída, uma forma mais leve, o que não tira a importância nem a seriedade do assunto que nós vamos estar tratando hoje. Certo? Então, o vídeo de hoje, né, esse terceiro vídeo dessa nossa série de vídeos sobre os impactos jurídicos do coronavírus, nesse vídeo a gente vai estar tratando sobre a análise de um caso concreto, né, uma situação que aconteceu, que realmente é muito interessante, que é bem ilustrativo, certo? Que foi justamente a derrubada do decreto 471 de 2020, de 26 de março, de 2020, que foi emitido pela Prefeitura Municipal de Parnaíba, né, pelo prefeito, né, na pessoa do seu prefeito, o senhor Francisco de Assis, e esse decreto, por decisão da 4ª Vara Civil da Comarca de Parnaíba, ele foi derrubado, ele teve seus efeitos suspensos, que foi acatado um pedido liminar na ação civil pública movida pela Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do Piauí. Então esse aqui é um caso que eu considero bem interessante, até para a gente entender um pouco essa questão, certo?
E a gente vai seguir aqui até uma metodologia que é muito utilizada na Universidade de Harvard, que é analisar as questões a partir de casos concretos, certo? Porque isso assim a gente consegue entender muito melhor quando a gente pega casos e a gente analisa casos, porque a partir desses casos a gente pode entender como a questão é muito mais fácil você estar entendendo a partir de casos, de situações realmente ocorridas, certo? E eu gostaria de estar fazendo uma análise dessa questão, né, para a gente conseguir contextualizar devidamente. Precisamos fazer a análise dessa questão em ordem lógica e cronológica. E para isso, eu acho que existem 4 tópicos que a gente precisa analisar, né, compreender, para a gente realmente conseguir contextualizar bem a questão e realmente entender realmente os reflexos dessa questão, tudo bem? Então, o primeiro tópico é analisar a distribuição de competências, certo? Em matéria administrativa e de legislação em relação a essas questões de saúde e calamidade pública, certo? Então, analisar a distribuição das competências. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, analisar os decretos do estado do Piauí, certo? Que tratam sobre essa questão. E aqui eu faço menção justamente ao decreto 18.901, de 19 de março de 2020, e o 18.902, de 23 de março de 2020. É o segundo ponto, analisar os decretos. Terceiro ponto, analisar o decreto 471 de 2020, certo? Decreto municipal, né, da Prefeitura Municipal de Parnaíba, de 26 de março de 2020, e o quarto ponto seria analisar a decisão da 4ª Vara Civil da Comarca de Parnaíba, né, que justamente derrubou, que suspendeu os efeitos do decreto. Então, aí são os 4 pontos que a gente vai estar analisando, certo? E vamos logo ao primeiro deles, que é justamente analisar a distribuição de competências, né, referentes a essa questão, tanto em matéria administrativa, ou seja, referente à execução de serviços públicos nessa área de saúde pública, né, de contenção, de prevenção à calamidade pública, certo? Então a gente vai analisar as competências em matéria administrativa e em matéria legislativa, certo? Ou seja, e até para vocês poderem entender, quando a gente fala em competência, né, em termos jurídicos, né, a competência para o direito tem a ver com aquilo que cada ente pode ou não pode fazer, certo? Então, ou seja, quando a gente fala em competência, a gente está querendo dizer, o Estado do Piauí, por exemplo, ele pode legislar sobre essa questão, um município, ele pode legislar sobre isso, ele tem competência, ou seja, ele tem atribuição para poder legislar sobre o assunto, certo? Então, competência significa isso, certo? Né? Então, não é diferente, por exemplo, quando a gente fala no linguajar comum, de dizer que, sei lá, uma pessoa não tem competência, a pessoa é incompetente, né? Aqui, no linguajar comum, significaria dizer que a pessoa realmente ela não sabe fazer alguma coisa, né? E aqui não é não é essa acepção que a gente está tendo, né? Competência aqui é realmente se o ente, o Estado, o município, ele realmente pode ou não pode fazer aquilo, certo? Então, sobre essa questão da repartição de competências entre os entes da federação, certo? Isso está na Constituição Federal, certo? E aqui, quando a gente fala em entes da federação, a gente tem basicamente a União Federal, União Federal, os estados, certo? O Distrito Federal e os municípios, certo? O Distrito Federal ele é meio que um híbrido, né? Ele tem competências tanto de estado como de município, ele é como se fosse uma mistura, certo? E a gente observa em matéria de competência, existem 2 tipos de competência, certo? As competências administrativas e as competências legislativas, certo? As competências administrativas são aquelas referentes à execução de serviços públicos, né? Então tem a ver com fazer e tem a ver com a prestação de serviços públicos, certo? Isso aí são as competências administrativas. E as competências legislativas têm a ver com a criação de leis e normas para regulamentar a questão, certo?
Então, entendido isso, a gente vai analisar o que é que a Constituição fala, né? Ou seja, o que é que os entes podem e não podem fazer em matéria de saúde pública, em matéria de calamidade pública, certo? O que é que cada um pode fazer? Então, a gente vai dizer assim, é como se fosse aqui dividir o bolo, né? Ou seja, o que é que cada um dos entes pode estar fazendo e o que não podem fazer, certo? Então, se a gente analisa aqui o artigo 21 da Constituição Federal, peço permissão aqui para ler. Compete à União, artigo 21, inciso 18, planejar e promover a defesa permanente contra as calamidades públicas, especialmente as secas e as inundações, certo? Então, conforme aqui o artigo 21, inciso 18 da Constituição, a União compete à União, certo? Essa função de planejamento estratégico, certo? Então a União ela vai ter, conforme esse dispositivo, uma atuação preventiva, né? Então ela vai fazer o planejamento e promover essas medidas que evitem que uma situação de calamidade pública se instale no país, né? Então ela vai atuar de forma preventiva, né? Evitar um cenário como esse. Ok? Mas, no caso, como de fato ocorreu, em que essas medidas preventivas não foram suficientes, certo? Em que uma situação de calamidade pública se instalou, como de fato se instalou, né? Como é que funciona, né? O que fazer, o que cada ente pode fazer, certo? Então aqui vamos analisar os outros dispositivos. Artigo 22 da Constituição Federal, ele vai tratar das competências legislativas privativas à União, ou seja, matérias que só a União pode legislar a respeito. E a gente vai ver que o artigo 22 da Constituição ele tem diversos incisos, né? São vários incisos, e se você analisar cada um deles, você vai ver que não existe nenhum inciso do artigo 22 que fala que só caberia à União legislar sobre medidas a serem adotadas em caso de calamidade pública, certo? Então a gente vê que não tem nenhum dispositivo que fale sobre isso, né? Sobre esse assunto, certo? Seguindo, a gente vai ver o artigo 23 da Constituição, que fala que é a competência comum da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, ou seja, é uma competência que todos os entes têm, é uma competência comum, certo? Inciso 2 do artigo 23, cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência. Então, repetido aqui, artigo 23 da Constituição, inciso 2 da Constituição, ele vai falar justamente isso, né? Que compete a todos os entes cuidar da saúde e da assistência pública. Então, nós estamos falando de União Federal, nós estamos falando de Estados, Distrito Federal e municípios, todos eles têm por dever constitucional cuidar da saúde pública, certo? E, continuando aqui a análise, o artigo 24 da Constituição fala: compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre, inciso 12, Previdência Social, proteção e defesa da saúde. Então a gente percebe que já no artigo 24, que ele fala da competência para legislar, para criar normas jurídicas, criar leis, criar normas, certo? Inciso 12, normas de proteção e defesa da saúde, certo? Algumas observações que é interessante a gente deixar claro, né? A gente fazer nesse momento. O artigo 24 da Constituição, ele não menciona os municípios, certo? Você pode analisar que ele fala, compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal. Não fala nada sobre os municípios, isso é o artigo 24. O artigo 23 fala, o artigo 24 não. Então a gente pode concluir que os municípios eles podem executar serviço de saúde pública, mas eles não podem legislar sobre essa matéria, porque a Constituição não atribuiu competência deles para legislar, certo? Isso aqui está no artigo 24, certo? E como a gente vê, cabe aos municípios legislar sobre questões de interesse local. E isso a gente vê no artigo 30 da Constituição Federal, que eu vou estar aqui lendo, que fala o seguinte, artigo 30. Compete aos municípios, inciso 1, legislar sobre assuntos de interesse local.
Inciso 2, suplementar a legislação federal e a estadual no que couber. Inciso 7, prestar com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado serviços de atendimento à saúde da população. Então a gente vai ver que isso a gente vai analisar um pouco mais à frente no vídeo, que o município, como regra, trata de assuntos de interesse local, ok? E, como regra, nessa matéria de saúde pública e de calamidade pública, a União, ela como no artigo 24 trata, nos parágrafos, a União ela estabelece normas gerais e os estados eles podem legislar de forma suplementar. Então, a União ela traça as normas principais e os estados eles vão adaptando, suplementando, ou seja, completando, né, nos seus respectivas áreas, nos seus respectivos territórios, né, aquelas determinações, aquelas linhas gerais que a União traçou, ok? Então, sobre essa questão das normas federais em matéria da calamidade pública em função do coronavírus, certo? Então, aqui nós temos 3 normas, certo? Que a gente vai estar dando atenção. A primeira delas é o Decreto 7616, de 17 de novembro de 2011, certo? E esse decreto ele dispõe sobre a declaração de emergência em saúde pública de importância nacional, que é o ESPIN, e institui a Força Nacional do Sistema Único de Saúde, o FN-SUS, certo? Então o decreto, esse 7616 de 2011, ele vai tratar sobre as normas gerais em casos em que seja necessário fazer a declaração de emergência em saúde pública de importância nacional, que é justamente o nosso caso, né? Então o decreto ele fala o seguinte, artigo 2º desse decreto 7616, a declaração de emergência em saúde pública de importância nacional, ESPIN, ocorrerá em situações que demandem um emprego urgente de medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública, certo? Então, o artigo 2º fala em caso em que demanda urgência, que demanda uma atuação pronta, certo? De medidas de prevenção, controle e contenção de riscos de danos à saúde pública, como é exatamente o caso, e esse decreto é que fundamenta a política nacional que está sendo adequada e as políticas estaduais, certo? Então isso aqui a gente fala do artigo 2º. Artigo 3º, a ESPIN, que é essa situação de emergência em saúde pública, será declarada em virtude da ocorrência das seguintes situações. Inciso 1 desse artigo 3º, situações epidemiológicas, que é justamente o nosso caso. Inciso 2, situações de desastres. Ou inciso 3, de desassistência à população. Então, aqui nós estamos falando do caso 1, do inciso 1 do artigo 3º, que é situação epidemiológica. O parágrafo 1º, ele fala o seguinte, consideram-se situações epidemiológicas os surtos ou epidemias que apresentem risco de disseminação nacional, certo? Sejam produzidos por agentes infecciosos inesperados. E aqui vem outros incisos, mas para a gente não deixar o vídeo muito longo, vamos ficar com esses dois, né? Esses dois incisos, inciso 1 e inciso 2 do parágrafo 1º do artigo 3º, né, do decreto, né? Então, quais são essas situações epidemiológicas, né, que são consideradas? Aquelas que apresentem risco de disseminação nacional, certo? E aquelas que sejam as situações que sejam produzidas por agentes infecciosos inesperados. E esse surto do coronavírus, ele se encaixa nesses dois casos, dos incisos 1 e 2. É uma situação epidemiológica de risco de disseminação nacional, né? Porque de fato já há uma disseminação em todo o território nacional, em todos os estados do coronavírus. Então existe sim uma disseminação nacional da doença. Então o inciso 1 foi observado. E o inciso 2, sejam produzidos por agentes infecciosos inesperados. De fato, o coronavírus, né, ele realmente é um agente infeccioso inesperado. Ninguém esperava, né, era algo que não estava nas previsões do governo, até que isso surgiu e infectou, né, isso no cenário internacional. Então isso está bem conforme esses dois dispositivos do decreto 7616, do artigo 3º, parágrafo 1º, incisos 1 e 2, ok?
Outro dispositivo que regula a questão é a portaria número 188 GMMS de 3 de fevereiro de 2020, certo? Foi uma portaria que declarou a emergência em saúde pública de importância nacional, a ESPIN, em decorrência da infecção humana pelo novo coronavírus. Então percebam que o decreto ele traça as normas gerais, o que é que se deve fazer em situações como essa, né? Em situações de ESPIN, seja de emergência em saúde pública de importância nacional. O decreto ele trata as normas gerais. E a portaria número 188, ela declarou a emergência em saúde pública, ou seja, realmente ela veio e disse que estamos, e ela é de 3 de fevereiro de 2020. Né? Nós estamos falando de uma portaria do mês passado, certo? Então, o que é que essa portaria número 188, de 3 de fevereiro de 2020, ela dispõe? Ela diz, considerando a declaração de emergência em saúde pública de importância internacional pela OMS em 30 de janeiro, certo? Então ela vai fazer a exposição de motivos dela. Considerando que o evento é complexo e demanda esforço conjunto de todo o Sistema Único de Saúde para a identificação da etiologia das ocorrências e a adoção das medidas proporcionais e restritas ao risco. Então, a própria portaria federal, ela fala que a questão é complexa e que ela demanda um esforço conjunto de todo o Sistema Único de Saúde. Então, a própria portaria está dizendo que todos os entes, né, União, Estados e municípios devem atuar de forma conjunta, de forma integrada para combater a doença, certo? Não sou eu que estou dizendo, é a portaria que coloca isso na exposição de motivos. E ela segue, considerando que esse evento está sendo observado em outros países do continente americano e que a investigação local demanda uma resposta coordenada das ações de saúde e de competência da vigilância e atenção à saúde em as 3 esferas de gestão do SUS. Então, aqui ela deixa claro que o surto está ocorrendo em todo o continente americano e que é necessária uma resposta coordenada das 3 esferas do SUS, né? A nível federal, estadual e municipal, certo? E ainda na portaria 188, considerando que a situação demanda emprego urgente de medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública. Então aqui são a exposição de motivos da portaria. Então ela deixa muito claro que a situação é urgente, que a situação demanda uma atuação coordenada, uma ação conjunta dos entes da federação. Então ela expõe isso, deixa isso de forma muito clara. E resolve, aqui ela vai dizer, no artigo 1º, declarar a emergência em saúde pública de importância nacional, conforme o decreto 7616 de 2011. Certo? A portaria ela declarou a ESPIN, essa situação de emergência, certo? E deixou bem detalhados os motivos por que declarou dessa forma. E, além disso, nós temos outra portaria, que é a portaria número 454, de 20 de março de 2020, que ela declarou em todo o território nacional o estado de transmissão comunitária do coronavírus, que é a Covid-19. Então, a 188, ela declarou a ESPIN, e a 454, que é essa, ela declarou o estado de transmissão comunitária, ou seja, dizendo que o vírus ele já está havendo esse fenômeno da transmissão comunitária, ou seja, passando de uma pessoa para outra pessoa, e com isso, ou seja, está havendo essa disseminação da doença, né? Então ela declarou isso em 20 de março de 2020, certo? A portaria número 454, que no seu artigo 2º, ela dispõe: para a contenção da transmissibilidade do Covid-19, deverá ser adotada como medida não farmacológica o isolamento domiciliar da pessoa com sintomas respiratórios e das pessoas que residem no mesmo endereço, devendo permanecer em isolamento pelo período máximo de 14 dias. Então, a recomendação de isolamento domiciliar é uma recomendação da própria Portaria Federal 454 de 2020, no seu artigo 2º. Então, aqui a gente analisou a legislação federal, ou seja, as normas a nível federal que tratam da questão. E todas elas, se forem analisadas de forma conjunta, mostram que a situação é séria e já dispõe as medidas urgentes que precisam ser tomadas para evitar um agravamento da situação.
Bom, pessoal, então analisadas as normas federais, certo? Que era o primeiro ponto do nosso vídeo, nós vamos analisar aqui os decretos do Estado do Piauí, né, que regulamentaram a questão. Então, a primeira pergunta para a gente fazer é: o Estado, e no caso o Estado do Piauí, ele pode legislar sobre proteção e defesa da saúde, né? Inclusive a resposta é sim, como a gente já analisou no vídeo, certo? Conforme o artigo 24, inciso 12, o Estado do Piauí e os estados, em geral, podem e devem legislar sobre proteção e defesa da saúde, conforme está no artigo 24, inciso 12 da Constituição Federal, certo? E aqui a gente vai estar analisando esses dois decretos do Estado do Piauí, certo? Que é o 18.901, de 19 de março, e 18.902, de 23 de março. E se a gente analisando esses decretos do Estado do Piauí, a gente percebe que eles são muito semelhantes, eles são bem parecidos com os dois decretos que foram também emitidos aqui no Estado do Ceará, que é o decreto 33.519, de 19 de março, e o 33.523, de 23 de março. Então, o que eu acho curioso é que até as datas dos decretos batem, né? O primeiro do Piauí foi 19 de março, o primeiro do Ceará foi 19 de março. O segundo do Piauí foi 23 de março, o segundo do Estado do Ceará foi 23 de março. Então, não sei se isso aí seria uma mera coincidência, né? Mas a gente vê até que as datas batem. O primeiro decreto do Estado do Piauí, que é o 18.901, de 19 de março, a gente analisando aqui, a gente percebe que ele é bem conciso, né? Bem enxuto, né? E que ele fala basicamente: considerando a deliberação do Comitê de Operações de Emergência, reunida em 19 de março de 2020, sob a coordenação da Secretaria de Estado de Saúde do Estado do Piauí, solicitando a expedição do decreto com medidas excepcionais para o enfrentamento da grave crise de saúde pública em decorrência da pandemia do Covid-19, declarada pela Organização Mundial da Saúde, OMS. Então já deixa aqui claro que são medidas excepcionais para enfrentamento da grave crise de saúde pública, de acordo com a OMS. Então já deixa claro que a questão é séria, né, na exposição, né, decreta, né, o decreto 18.901. Artigo 1º, fica determinada a suspensão, inciso 1, de todas as atividades em bares, restaurantes, cinemas, clubes, academias, casas de espetáculo e clínicas de estética. Inciso 2, das atividades de saúde bucal odontológica públicas e privadas, certo? Exceto aquelas relacionadas aos atendimentos de urgência e emergência. Inciso 3, de eventos esportivos. Inciso 4, das atividades comerciais em shopping centers, certo? E dispõe que, no parágrafo único, que a suspensão das atividades e eventos determinada nesse artigo terá vigência a partir das 24 horas do dia 20 de março de 2020. Então, no artigo 1º, ele vai, desse decreto do Estado do Piauí, deixa claro quais seriam essas atividades que estariam suspensas, certo? E no artigo 2º, ele dispõe que fica determinado o controle do fluxo de pessoas nas divisas do Estado, e esse artigo 2º tem alguns parágrafos que vão dizer como esse controle do fluxo de pessoas vai ser feito, né? Pela vigilância sanitária, né? Enfim, vai dizer como esse controle vai ser feito. E o artigo 3º diz que o decreto entra em vigor na data da publicação, no caso 19 de março. Então, a gente analisando esse decreto 18.901, certo, do Estado do Piauí, a gente percebe que ele foi bem conciso, bem enxuto, e foi o primeiro, certo? E ele realmente suspendeu atividades econômicas específicas e pontuais, só aquelas do artigo 1º, certo? Ou seja, se só aquelas atividades do artigo 1º estão suspensas, todas as outras estavam liberadas. Ou seja, todas as outras, se ele só suspendeu aquelas, todas as outras eram permitidas. E pouco tempo depois, isso que é interessante, ou seja, em 23 de março, 4 dias depois, vem um novo decreto, alterando o primeiro, que é o decreto 18.902, de 23 de março, que determina a suspensão das atividades comerciais de prestação de serviço em complemento ao decreto 18.901. Então, é interessante que o novo decreto, ele realmente, o 18.902 do Piauí, ele realmente suspendeu tudo, com exceção
de algumas atividades ditas essenciais. Então ele foi muito mais amplo, muito mais abrangente e ele teve uma lógica inversa do primeiro decreto. Enquanto o primeiro decreto disse pode tudo, só suspendo algumas atividades, no artigo 1º, o segundo, ele já foi o oposto. Ele disse não pode nada, com exceção das atividades que eu vou elencar aqui. Então, o segundo decreto, ele, digamos assim, suspendeu tudo, com exceção de algumas atividades que a gente vai estar analisando aqui, certo? E analisando aqui os aspectos mais importantes desse segundo decreto, 18.902, do Estado do Piauí, né? E ele, já na exposição de motivos, ele dispõe, considerando a necessidade de intensificar as medidas de contenção da propagação do novo coronavírus e preservar a prestação de serviços e atividades essenciais. Então, ele deixa claro que ele veio justamente complementar o primeiro decreto para intensificar as medidas. Ou seja, porque ficou constatado que as medidas do primeiro decreto não eram suficientes, eram insuficientes. Então, ele veio intensificar as medidas, ou seja, porque foi constatado que era necessário atuações mais fortes, né? Atuações mais urgentes e uma atuação mais firme no combate ao vírus. Então, o decreto, né, estabelece no artigo 1º, fica determinado a partir das 24 horas do dia 23 de março de 2020, decreto do Piauí, a suspensão de todas as atividades comerciais de prestação de serviço no âmbito do Estado do Piauí. Então, o artigo 1º, ele suspendeu todas as atividades, com exceção das que estão no parágrafo 1º, que ele diz, ficam ressalvados a suspensão determinada no caput, desde que assegure o cumprimento de regras de proteção individual para empregados, servidores, clientes ou fornecedores. Os seguintes estabelecimentos e atividades considerados essenciais. Então, perceba, e a gente vai estar elencando aqui quais são essas atividades que foram ressalvadas, ou seja, que podem funcionar no estado do Piauí, certo? Mas condicionada ao cumprimento de proteção, das regras de proteção individual e porque são consideradas atividades essenciais. Então, esse decreto não foi tipo um libera geral que pode funcionar de qualquer forma. Pode funcionar se seguir as regras e procedimentos de proteção individual, certo? E aqui essas atividades que tem no parágrafo 1º, nos incisos, essas atividades essenciais que podem funcionar, certo? Mercearias, inciso 1, mercearias, mercadinhos, mercados, supermercados, hipermercados, padaria, lojas de conveniência e produtos alimentícios. Podem funcionar observando as regras de proteção individual. Inciso 2, farmácias, drogarias, produtos sanitários e de limpeza. Inciso 3, lavanderias. Inciso 4, postos e revendedores de combustível, distribuidores de gás e borracharias, hotéis com atendimento exclusivo dos hóspedes, distribuidoras e transportadoras, serviços de segurança e vigilância e esse inciso 8, detalhe, serviço de alimentação preparada exclusivamente para sistema de entrega. Ou seja, inciso 8, ele não permite, como o parágrafo 3º vai reforçar, não permite o consumo dos alimentos no estabelecimento. Só se admite para serviço de entrega, que é o tal do delivery, né? Então, a serviço de alimentação só se for para entregar. Não se admite o consumo no estabelecimento justamente para evitar que se aglomerem pessoas e tudo e naquele ambiente possa se disseminar o vírus, né? Bancos, serviços financeiros e lotéricos também podem continuar funcionando, atendidas as regras e restrições. Serviço de telecomunicação, processamento de dados, call center e imprensa, certo? O parágrafo 2º dispõe que os estabelecimentos funcionarão de acordo com as determinações sanitárias expedidas pela da Secretaria de Estado de Saúde do Piauí. Então, tem que seguir as determinações sanitárias do governo, não pode funcionar de qualquer forma, de qualquer jeito, certo? O parágrafo 5º diz que nos estabelecimentos e atividades em funcionamento é obrigatório o controle do fluxo de pessoas de maneira a impedir a aglomeração. Então, a gente percebe que não pode entrar de qualquer forma, tem que haver uma distribuição tanto na quantidade de pessoas que entram, como não pode deixar que as pessoas fiquem muito próximas. Então, por exemplo, em supermercados, nas filas, né, as pessoas têm que haver normas e fiscais no supermercado, por exemplo, que vejam a distância de uma pessoa para outra, para evitar que fiquem muito próximas, né? Então, justamente para evitar a aglomeração, certo? Isso dá no parágrafo 5º.
do artigo 1º. E o artigo 2º estabelece que os estabelecimentos de atividades que a gente já falou ficam obrigados a apresentar plano de redução de atividades. Então a ideia é justamente essa. Tudo bem, pode funcionar, mas você vai ter que funcionar você tem que apresentar esse plano para realmente reduzir a tua atividade, certo? E o parágrafo 1º dispõe que o plano deverá reduzir pelo menos 50% da atividade do estabelecimento. Então, mesmo esses estabelecimentos que a gente está tratando, no caso do estado do Piauí, certo? Eles vão ter que reduzir o funcionamento pelo menos pela metade, né? Então, ainda assim, mesmo podendo funcionar, eles vão ter que funcionar com redução de pelo menos metade do ritmo da atividade, certo? Esse dispositivo a gente até acha que não ficou muito claro como isso pode ser aferido na prática, certo? Como é que você pode... como é que eu posso verificar se um estabelecimento realmente reduziu 50% da sua atividade? Numa indústria, eu acho até mais fácil, porque a indústria, como a atividade é medida pela produção, você poderia aferir isso, se a produção caiu pela metade, então realmente reduziu pela metade. Mas eu acho isso muito difícil aferir num comércio, principalmente num prestador de serviços, né? Enfim, como é que você vai aferir se houve a redução pela metade, né? Seria que teria que cortar as vendas pela metade ou funcionar só meio período, né? Enfim, eu acho que isso ficou um tanto vago, né, para a gente aferir isso. Mas enfim, a ideia é reduzir a atividade, né? Ficam ressalvados, vamos ver aqui, artigo 3º do decreto. As indústrias e suas respectivas cadeias deverão estabelecer meta de redução da jornada de trabalho e garantir as medidas protetivas. Então, essa ideia também de reduzir a jornada e proteger os trabalhadores. O artigo 4º, fica determinado às pessoas que ingressaram no estado por via rodoviária a observância de quarentena mínima de 7 dias. Então, justamente, quem entrou de qualquer forma, aeroportuária, marítima, tem que ficar em quarentena de 7 dias, certo? Para evitar essa disseminação. E esse é o artigo que é interessante a gente ver. Artigo 6º do Decreto 18.902. Em face das peculiaridades locais, poderão os prefeitos municipais editar normas complementares e dispor sobre casos excepcionais, sem, contudo, inobservar a crise sanitária. Então, esse artigo 6º é muito importante, certo? E a gente vai estar comentando se o decreto municipal 471 de 2020 observou ou não o artigo 6º, né? Que diz que fala em peculiaridades locais. Para se adequar às peculiaridades locais, os prefeitos municipais podem editar essas normas complementares. Pessoal, então a gente agora vai analisar o 3º item, né, que é justamente o Decreto Municipal 471 de 2020, emitido pela Prefeitura de Parnaíba, Municipal de Parnaíba, em 26 de março, certo? E, inclusive, a gente vai fazer a leitura da íntegra do decreto, porque o decreto é bem enxuto. Até parabenizo aqui a Prefeitura pela concisão, realmente foram bem enxutos, certo? Então, vamos lá. O Prefeito Municipal de Parnaíba, Estado do Piauí, no uso das suas atribuições conferidas pelo artigo 103, inciso 1 da Lei Orgânica do Município, considerando que o artigo 3º da Lei 13.979 de 2020 determina que as medidas de isolamento e quarentena devem ser adotadas pelas autoridades no âmbito de suas competências, considerando que o artigo 30, inciso 1 da Constituição Federal atribui aos municípios a competência para legislar sobre assuntos de interesse local, considerando que a súmula vinculante número 38 do Supremo Tribunal Federal esclarece a competência do município para fixar o horário de funcionamento de estabelecimento comercial, certo? Considerando que, conforme divulgado amplamente pela Secretaria Estadual de Saúde, não há nenhum caso confirmado de pessoa acometida pelo coronavírus em Parnaíba, considerando que o caos gerado pela paralisação das atividades econômicas no município de Parnaíba poderá acarretar mais mortes, né, no entendimento dele, do que em consequência da nova doença, e considerando que a permissão para o funcionamento das atividades econômicas não impede que se mantenham fechados aqueles estabelecimentos que prefiram funcionar nesse momento. Então, o que é que foi decretado, né, em 2 artigos, né, do que consta do decreto municipal? Artigo 1º. Fica autorizado
o funcionamento das atividades econômicas no município de Parnaíba, devendo ser adotados os meios preventivos necessários para evitar o contágio pelo coronavírus, principalmente de forma a evitar a aglomeração de pessoas. Os dirigentes do estabelecimento deverão criar escala de trabalho, organizar o espaço e adotar outras formas de prevenção à disseminação do coronavírus. E as atividades consideradas como essenciais permanecem valendo as regras estabelecidas pela União, por meio da Lei 3.979/2020 e Decreto 10.282/2020. E revogadas as disposições em contrário, este decreto entra em vigor na data de sua publicação. Então a gente até parabeniza o prefeito, que realmente ele foi muito conciso, né? Assim, falou praticamente nada, certo? E assim, agora a gente vai fazer a análise do decreto, certo? Até para a gente ver se ele está de acordo com as normas federais, as normas estaduais sobre a questão. Primeiro, como o próprio decreto fala, ele estaria legislando, e o município ele pode legislar sobre assuntos de interesse local, certo? E o próprio artigo 6º do Decreto Estadual 18.902, ele fala em face das peculiaridades locais. Então, o decreto do prefeito deveria tratar de peculiaridades locais, de questões de interesse local. E eu confesso que, analisando, né, lendo o decreto algumas vezes, até a leitura é bem rápida, né, porque não tem muito escrito, o que a gente observa é que não foi demonstrado, pelo menos na minha ótica, nenhuma questão de interesse local, certo? E a gente vê que essa questão de interesse local, o interesse local ele precisa ser demonstrado e comprovado, certo? Para ele legislar, até para ele ter competência legislativa para tratar sobre a questão, ele teria que dizer qual o interesse local. Em nenhum momento, né? O que eu vejo aqui que eventualmente poderia ser alegado é quando ele fala, considerando o caos gerado pela paralisação das atividades econômicas no município de Parnaíba, poderá acarretar mais mortes do que em consequência da nova doença, certo? Então ele imaginou que eventualmente esse caos pela paralisação das atividades poderia gerar mais mortes do que o próprio coronavírus, né? E a pergunta que eu deixo aqui, né, para o próprio prefeito ou para as pessoas que estão assistindo o vídeo: qual foi o estudo científico que o prefeito de Parnaíba se baseou para fazer essa afirmação que esse caos pela paralisação poderia matar mais que o coronavírus, né? Porque assim, o que nós temos, e são comprovados, são estudos que dizem que o coronavírus mata, certo? Existem estudos que provam isso. O coronavírus mata, certo? Agora, se o prefeito, né, disse que o caos pela paralisação das atividades poderia matar mais que o coronavírus, eu pergunto, com base em que estudos? Com base em que evidências, né? Porque a gente vê que não foi mencionado nenhum estudo, não foi mencionado nenhuma comprovação ou nenhum indício com base em estudos, com base em análise, que pudesse respaldar essa afirmação, né? Então, o que a gente vê é que isso que o decreto se baseou foi uma mera conjectura, ou seja, um mero achismo, né? Se não existe um estudo que comprova, ou seja, em outras palavras, tirou da cabeça que parar as atividades poderia matar mais que o coronavírus, sem evidências, sem demonstrar quais são essas evidências ou um estudo que poderia respaldar o que ele está dizendo. Mas tudo bem, vamos prosseguir analisando. Ele fala, considerando o artigo 3º da Lei 13.979/2020, que foi a lei federal, que tratou sobre essa questão das medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional, certo? E essa lei federal que a gente vai analisar, ela realmente diz que os municípios podem, no âmbito de suas competências, mas vamos analisar o que o dispositivo fala. Artigo 3º da Lei 13.979 de 2020, da Lei Federal. Isso aqui a gente está falando de uma lei federal. O que é que o artigo 3º da Lei Federal fala? Para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus, as autoridades poderão adotar, no âmbito de suas competências, dentre outras, as seguintes medidas. Então, a gente vê que o artigo 3º, ele diz quais são as medidas que as autoridades, no âmbito de suas competências, podem fazer. E quais são essas medidas? Isolamento, inciso 1, inciso 2, quarentena, inciso 3, determinação de realização compulsória de a linha A, exames médicos, a linha B, testes laboratoriais,
a linha C, coleta de amostras clínicas, a linha D, vacinação e outras medidas profiláticas, ou a linha E, tratamentos médicos específicos. Inciso 4, estudo ou investigação epidemiológica. Inciso 5, exumação, necrópsia, cremação e manejo de cadáver. Inciso 6, restrição excepcional e temporária por recomendação técnica e fundamentada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, de entrada e saída do país, locomoção interestadual e intermunicipal. Então, assim, a gente vai ver que existem várias atribuições que o artigo 3º fala, mas o artigo 3º fala em atividades, né, questões para enfrentar o coronavírus, certo? Então, eu acho muito interessante que o prefeito ele usa um dispositivo legal para decretar o contrário que o dispositivo legal fala, né? Então, assim, eu não entendo a lógica de uma coisa dessa. O artigo 3º fala em enfrentamento do coronavírus e o prefeito usou esse dispositivo para fazer o contrário, né? E o dispositivo ele é bem taxativo das medidas que pode. É isolamento, é quarentena, é realização de exames, e o prefeito no decreto não fez nada disso. Ele não fez nada em questão de saúde pública. E ele fez questões que não estão nem elencadas nesse artigo 3º, embora no artigo, ele faça menção ao artigo 3º para contrariar o artigo 3º. Eu não vejo a lógica disso, mas tudo bem. O decreto também faz menção na exposição de motivos sobre a súmula vinculante número 38 do STF, que diz que esclarece a competência do município para fixar o horário de funcionamento de estabelecimento comercial. Mas, na realidade, o decreto ele não fala de horário de funcionamento de estabelecimento comercial. O que a súmula vinculante está falando, a número 38, é que o município pode dizer, o estabelecimento comercial pode funcionar das 8 às 18, pode funcionar das 8 às 20 horas, né? Mas o que a gente observa é que aqui não foi mencionado nem horário de funcionamento de estabelecimento. Certo? Então, o decreto faz menção à súmula vinculante número 38 de forma completamente sem fundamento, porque até a súmula 38 nem se aplica nesse caso, porque ele não fala nem de horário de funcionamento. Então, realmente, outro dispositivo que foi alegado, que foi usado como fundamentação totalmente sem sentido. Certo? Ele alega também que não haveria nenhum caso confirmado de pessoa acometida pelo coronavírus em Parnaíba. Ou seja, né, se não tem nenhum caso confirmado, significa que todo o resto, a OMS está errada, as indicações do Ministério de Saúde, todo o resto está errado, porque que dizem que deve ser tomado de medida de precaução, porque realmente, como nenhum caso foi confirmado, certo? E a gente não está querendo dizer que não exista caso. Pode existir e não ter sido confirmado em Parnaíba, mas o resto do país está infectado. Então ele realmente, por causa disso, achou que era uma questão de menor importância, certo? E outra coisa que ele fala aqui no próprio artigo 1º, parágrafo 1º. Os dirigentes dos estabelecimentos deverão criar escalas de trabalho, organizar o espaço e adotar outras formas de prevenção à disseminação do coronavírus. Basicamente, o que a gente vê que o prefeito fez é que ele jogou a bola para os estabelecimentos. Né? Na minha visão, eu vejo isso. Ele disse, olha, eu não vou fazer nada, certo? Joga para os estabelecimentos, vocês façam aí do jeito que vocês quiserem, da forma que vocês quiserem. Né? Porque basicamente ele não diz como isso vai ser feito, não estabelece orientações, basicamente transfere a responsabilidade, que é uma responsabilidade do poder público, de criar normas de segurança pública, de saúde pública, joga para os estabelecimentos dizendo basicamente, façam como vocês quiserem, o que vocês fizerem está feito, eu não vou me meter na questão, que é basicamente lavar as mãos e realmente jogar a bola para terceiros, né, uma questão que é de interesse público. Basicamente o que a gente vê foi isso, certo? E esse decreto, como a gente viu, foi baixado em 26 de março de 2020. E, felizmente, né, houve uma decisão da 4ª Vara da Comarca de Parnaíba, que em 28 de março, ou seja, 2 dias após a edição do decreto, realmente mandou suspender e cassar o decreto, felizmente, né? Então aqui a Justiça e o Ministério Público está de parabéns pela atuação, que ele suspendeu o que eu entendo que na realidade é uma aberração jurídica, né? Que enfim, não se justifica sob nenhum aspecto. Bom pessoal, então quanto ao 4º ponto da nossa análise, né, dessa decisão, né, da 4ª Vara Civil da Comarca de Parnaíba, que derrubou esse decreto, né, assombroso
do estado da Prefeitura de Parnaíba, certo? Felizmente foi uma decisão rápida, 2 dias após o decreto ter sido editado. O decreto foi de 26 de março e a decisão foi de 28 de março. Né? E aqui o interessado foi a Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do Piauí, ou seja, o Ministério Público do Piauí, né? Então, que desde logo parabenizo pela atuação, né? Que a gente vê que, na realidade, essa é uma das funções do Ministério Público, é cuidar do interesse público, do interesse da coletividade. E a questão de saúde pública, certamente, é um interesse da coletividade e está dentro das atribuições do Ministério Público, está adotando medidas para cuidar da saúde pública e do interesse público em geral, como tem na própria Constituição, nos artigos 127 e 128, certo? Então a gente vai fazer uma breve análise aqui. Foi uma decisão em medida urgente, em caráter urgente, como realmente deveria ser, na ação civil pública, com pedido de tutela de urgência, ou seja, né, que fosse feito algo imediatamente, né, que foi ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Piauí, contra o município de Parnaíba e Francisco de Assis Moraes de Souza, que é o prefeito de Parnaíba, de Piauí, justamente para obrigar a anular o Decreto Municipal 478/2020, 26 de março, responsável por autorizar o funcionamento do comércio em âmbito municipal, certo? E aqui, na decisão, ele destaca tudo isso que a gente já falou, que o Ministério Público ele ressalta que a saúde pública em caráter mundial tem encontrado sérias dificuldades, né? Ressalta o que a OMS já falou, já vem tratando, ressalta toda essa questão da emergência de saúde pública, ESP, certo? Então vem tratando, realmente a decisão está bem fundamentada. Vou deixar isso na descrição do vídeo para vocês analisarem com mais calma. Menciona aqui a portaria a 188 que a gente já tratou, certo? Fala até do decreto aqui estadual 18.884, né, do estado do Piauí, que regulamenta a lei federal, certo? A gente não chegou a analisar especificamente esse decreto, mas vou deixar na descrição do vídeo, certo? Então, assim, a gente vê que realmente a decisão está bem fundamentada, está em harmonia com as determinações das autoridades a nível internacional, a nível nacional, né? Enfim, as leis federal, estadual. Então a gente vê que a decisão está bem alinhada com toda a legislação coerente sobre a matéria, certo? Então a gente vê justamente isso. Então a decisão, ela realmente deferiu o pedido do Ministério Público, certo? Entendeu que estavam presentes os requisitos, né? Ou seja, do bom direito, certo? Ou seja, verificou que realmente a questão, o que estava sendo pedido, suspender as atividades, era algo que estava de acordo com a boa técnica jurídica, né? De acordo com a lei, certo? E também verificando o perigo in mora, ou seja, os perigos da demora. Então a decisão foi tomada em caráter urgente, justamente porque viu que o pedido do Ministério Público estava de acordo com as normas jurídicas e que se a decisão demorasse muito, realmente poderiam haver danos irreparáveis à saúde da população, por exemplo. Então a gente vê que a decisão está bem fundamentada, ela analisa o decreto, o que é que o decreto municipal trata. Eu cito aqui um trecho da decisão, quando ele fala, né, que mencionou o artigo 1º do decreto, que autoriza o funcionamento das atividades econômicas. A decisão vai e fala: o presente decreto vai contra todos os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais já elencados, além de contrariar a recomendação da OMS, a Organização Mundial de Saúde, já seguida por diversos países ao redor do mundo, a qual pontua pela necessidade, e aqui está sublinhado, necessidade de isolamento social como medida necessária a evitar a disseminação comunitária do Covid. Então, basicamente, o que a decisão falou é que o decreto ele vai na contramão de tudo que as autoridades competentes estão fazendo, né? Viola a Constituição, viola os dispositivos infraconstitucionais, viola a legislação federal, viola a legislação estadual. Então, entre outras palavras, é uma aberração jurídica sem nenhum fundamento. E isso a própria decisão, que está bem feita, ela fala disso, certo? E o que é interessante é que a própria decisão, ela também dispõe que ela sabe que fechar estabelecimento, que suspender atividades é algo sério, né? Que não é uma medida simples, certo? E que mesmo a própria decisão fala que não desconhece a gravidade que o isolamento e consequente determinação de fechamento de boa parte do comércio causará à economia e segurança pública, certo?
diante da possibilidade concreta de futuras decretações de falência e aumento considerável de desempregados. Contudo, nesse momento, há que se ponderar pela saúde em face do interesse econômico e financeiro. Então a gente vê que a própria decisão, ela também fez, como a gente falou no outro vídeo, ela fez aquela ponderação entre o direito à saúde e o direito econômico. Ela não disse simplesmente, que ela não deixou de analisar os aspectos econômicos. Ela analisou, ela deixou claro que vão haver repercussões econômicas e que essas repercussões não vão ser boas, vão ser repercussões negativas. Agora, nesse momento, como a gente falou no vídeo anterior, a decisão priorizou o direito à saúde pública, em face dos direitos econômicos, né? Então isso realmente a própria decisão analisou, vamos dizer, a questão sob todos os aspectos, né? Então ela não foi uma decisão, vamos dizer, parcial, que só pendeu para um lado. Realmente ela procurou ser uma decisão que contempla todos os aspectos da questão, né? Então por isso que eu vou deixar a decisão na descrição do vídeo para vocês analisarem com calma. E de novo parabenizo a atuação do Ministério Público do Estado do Piauí e da própria Justiça, que deu uma decisão pronta em conformidade com o interesse público, né? E por fim, só para a gente finalizar, certo? Até foi meio redundante isso. Assim sendo, face à necessidade de resguardar a saúde pública, bem como diante da comprovação dos requisitos do artigo 300, ou seja, que a medida era realmente urgente, do artigo 300 do CPC, do Código de Processo Civil, defiro os pedidos da tutela de urgência para determinar a imediata suspensão da aplicação pelo prazo de 15 dias a contar da intimação do Decreto 471 de 2020, de 26 de março de 2020. Tá? Então, a decisão suspendeu o decreto pelo prazo de 15 dias, certo? Esse decreto que autorizou o funcionamento do comércio, certo? Item B, determinar ainda a obrigação de não fazer, a fim de que o município de Parnaíba a abstenha-se de autorizar a nova abertura do comércio pelo prazo de 15 dias, ou seja, derrubou o decreto. Na linha B, diz que não pode vir outra decisão, outro decreto nesse sentido, certo? Ou seja, é o que a gente chama de obrigação de não fazer, né? Enfim, não pode vir, derrubou esse decreto, o prefeito não pode vir outro decreto que com outras palavras, né? Enfim, diga a mesma coisa. Fica proibido, novo decreto, nova norma nesse sentido pelo prazo de 15 dias, certo? Inclusive, sob pena de multa diária, no caso de descumprimento, no valor de R$25 mil, limitado a R$500 mil, a incidir no patrimônio pessoal do descumpridor da presente ordem judicial. Então, a gente vê que a decisão, ela estabeleceu multa diária, ou seja, se for descumprido o que está determinado lá, vai pagar R$25 mil por dia até o limite de R$500 mil. E esse valor não vai incidir, e isso é outra questão que eu achei muito interessante na decisão, não vai penalizar, não vai onerar as finanças públicas, vai recair sobre o patrimônio pessoal do descumpridor da decisão, que eu acho muito acertado, porque se eventualmente houvesse um descumprimento dessa decisão, não é o município que era para arcar, realmente é a autoridade pública que descumpriu a decisão, né? Então vai recair sobre o patrimônio pessoal da autoridade que descumpriu. Certo? No item C, determinar também que o município de Parnaíba concorra à fiscalização da presente tutela de urgência a fim de garantir seu integral cumprimento. Então não basta a prefeitura municipal simplesmente, não vou fazer nada, não vou fazer mais o decreto, não fazer nada. Não, não só a obrigação de não fazer, mas também a obrigação de fazer, de fiscalizar se realmente as medidas estão sendo adotadas, certo? Se realmente o comércio realmente vai ficar fechado ou vai ficar no regime de suspensão que foi orientado, que está de acordo com a legislação, certo? Então a gente vê que a decisão, são os aspectos principais da decisão, ela foi realmente rápida, né? Enfim, praticamente 2 dias, ela foi efetiva, ela realmente, me entendo, fundamentou bem, né? Ponderou todos os aspectos da questão, e realmente determinou a suspensão do decreto e ainda mandou o município estar fiscalizando realmente se na prática os estabelecimentos comerciais vão cumprir essa determinação. Então aqui a decisão, parabéns para a Justiça do Piauí e para o Ministério Público do Piauí, que agiram de forma rápida e de forma eficiente, né, nessa questão, certo?
Então, pessoal, com isso a gente encerra esse terceiro vídeo, certo? Agradecendo novamente aí pelos espectadores que estão nos acompanhando, novamente sugerindo que vocês deixem comentários, sugestões, né? Enfim, se posicionem mesmo, se são a favor ou contra, né? Então aqui tem também um ambiente de discussão e debate, certo? E agradecer a audiência, certo? E deixar aqui meu muito obrigado e, né, até a próxima.